Você já teve aquela sensação estranha ao descer para o estacionamento subterrâneo de um shopping? Aquela quietude repentina, o ar frio, o eco dos seus próprios passos. É um lugar comum, que visitamos quase todos os dias. Mas e se eu te dissesse que em alguns desses estacionamentos existe um lugar que não deveria estar lá? Um andar fantasma que não aparece nos mapas. Hoje, vamos falar sobre a lenda do nível -3. A história começa de forma inocente. Você está no shopping, talvez fez umas compras, assistiu a um filme. Chega a hora de ir para casa. Você entra no elevador e, por hábito, aperta o botão do estacionamento. Geralmente, os shoppings têm um nível -1, talvez o -2, mas algumas pessoas, em um momento de distração, ou talvez por um capricho do destino, veem um botão que não deveria existir, o botão para o nível -3. A curiosidade fala mais alto. Elas apertam, as portas se fecham e o elevador começa a descer. A descida parece mais longa, mais profunda do que o normal. Um leve solavanco, as portas se abrem e a pessoa se depara com um cenário completamente diferente. O ar é pesado, com um cheiro forte de poeira e mofo. A iluminação é fraca, com várias lâmpadas piscando ou completamente apagadas, lançando sombras longas e dançantes pelas colunas de concreto. É um estacionamento, sim, mas um estacionamento abandonado pelo tempo. Os carros estacionados ali são de modelos antigos, de décadas passadas, todos cobertos por uma camada grossa de poeira cinzenta. Parece que ninguém toca neles há anos, talvez décadas. As janelas estão opacas de sujeira, os pneus murchos. É como se fosse um museu silencioso e esquecido de veículos fantasmas. Quem seriam os donos? Por que deixaram seus carros aqui para apodrecer? A pessoa, agora sentindo um calafrio percorrer a espinha, decide explorar um pouco. O silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante de alguma fiação elétrica defeituosa. Não há outros sons, nem vozes distantes, nem o barulho de motores, nem o som de passos. Apenas um vazio opressor. Caminhando por entre os carros fantasmagóricos, ela percebe que as paredes de concreto estão manchadas, com infiltrações escuras que parecem desenhos estranhos. Em uma das paredes, uma surpresa ainda mais perturbadora. Uma porta de saída de emergência, pintada de vermelho desbotado, mas há algo muito errado com ela. Não há maçaneta, nem do lado de dentro, nem do lado de fora. Apenas uma placa de metal lisa, onde a maçaneta deveria estar. É uma porta que não pode ser aberta, uma saída que não leva a lugar nenhum. A sensação de claustrofobia começa a se instalar. Para que serviria uma porta sem maçaneta? Seria para manter algo do lado de fora, ou para prender algo, ou alguém, do lado de dentro? O pânico começa a tomar conta. A curiosidade inicial se transforma em um medo primal. É hora de sair dali. A pessoa corre de volta para o elevador, o som de seus próprios passos ecoando assustadoramente no silêncio mortal. Ela entra na cabine, ofegante, o coração batendo descontrolado. As portas se fecham, trazendo um alívio momentâneo. Ela olha para o painel, procurando desesperadamente pelo botão do térreo. Mas algo mudou. O painel está diferente. Todos os botões estão lá. Térreo, -1, -2. Mas o botão para o nível -3 desapareceu. Sumiu, como se nunca tivesse existido. A pessoa aperta freneticamente os outros botões, e o elevador sobe, voltando à normalidade do shopping. As portas se abrem para o saguão iluminado, cheio de gente, música ambiente, vida. O contraste é chocante. Ela olha para trás, para dentro do elevador, e confere o painel mais uma vez. Nada, apenas os botões normais. Teria sido um sonho, uma alucinação? Ela pergunta a um segurança se o shopping tem um nível -3. O segurança ri, achando que é uma piada. Não, senhora, aqui só vai até o -2. Mas a imagem dos carros empoeirados e da porta sem maçaneta está gravada em sua mente. O cheiro de mofo ainda parece impregnado em suas roupas. Não foi um sonho. Essa é a lenda do nível -3. Relatos como esse aparecem em várias cidades, ligados a diferentes shoppings. As pessoas que viveram essa experiência contam a história com uma convicção assustadora. Elas juram que estiveram lá. Elas descrevem os mesmos detalhes: os carros antigos, a poeira, o silêncio, a iluminação falha e, claro, a aterrorizante porta sem saída. Alguns tentam racionalizar. Seria um andar desativado? Uma área de depósito que foi acessada por engano devido a uma falha no sistema do elevador? É uma explicação
plausível. Muitos prédios antigos têm áreas seladas e esquecidas. Talvez esses carros pertençam a antigos proprietários ou foram abandonados ali antes do andar ser fechado ao público. A porta sem maçaneta poderia ser simplesmente uma saída de emergência que foi permanentemente selada por questões de segurança. E o botão do elevador que some? Uma falha elétrica temporária, um bug no sistema que se corrige sozinho. Mas essa explicação lógica não satisfaz a todos e não explica a sensação avassaladora de pavor, a atmosfera pesada que todos os relatos descrevem. Por que os carros são sempre de modelos antigos? E por que o botão do elevador some justamente depois que a pessoa sai do andar? É como se o lugar quisesse ser descoberto, mas apenas por um instante, antes de se apagar da realidade novamente, deixando apenas uma lembrança perturbadora. Existem teorias mais sombrias. Alguns dizem que o nível -3 não é um lugar físico, mas sim uma espécie de dimensão paralela. Um limbo que se conecta momentaneamente com o nosso mundo através dos elevadores. Um lugar onde o tempo parou. Os carros seriam ecos do passado, e a porta sem maçaneta, um símbolo de que, uma vez que se entra de verdade nesse lugar, não há mais volta. Aqueles que conseguem sair são os sortudos, que apenas espiaram o abismo e retornaram. Outra teoria sugere que o andar é assombrado. Talvez um acidente terrível tenha acontecido ali durante a construção do shopping. Um evento que foi abafado e esquecido. As almas presas naquele lugar continuariam a existir nesse espaço isolado, e o andar se manifestaria para os vivos como um aviso ou um chamado de ajuda. Os carros seriam de pessoas que, assim como o visitante curioso, desceram até lá e nunca mais conseguiram subir. Uma ideia realmente apavorante. A parte mais fascinante dessa lenda é como ela se espalha. É uma creepypasta moderna, uma história de terror que se adapta perfeitamente ao nosso cotidiano. Quase todo mundo já esteve em um estacionamento subterrâneo e já sentiu aquele arrepio. A história pega um elemento familiar e o transforma em algo sinistro. O elevador, uma máquina que usamos todos os dias sem pensar, se torna um portal para o desconhecido. A ausência de provas concretas só alimenta o mistério. Ninguém nunca conseguiu filmar ou tirar uma foto do nível -3. Todas as tentativas falham. Baterias de celular morrem subitamente. Câmeras param de funcionar. É como se o lugar se recusasse a ser documentado, existindo apenas na memória daqueles que o visitaram. E quando eles voltam para tentar provar, o botão já desapareceu. Isso os deixa em uma posição frustrante. Eles têm uma história incrível para contar, mas nenhuma forma de provar que é verdade. Eles ficam parecendo loucos. Então, da próxima vez que você estiver em um shopping e entrar no elevador para ir ao estacionamento, preste atenção. Olhe bem para o painel de botões. Se por acaso você vir um botão para o nível -3, o que você faria? Apertaria, movido pela curiosidade e pela chance de testemunhar algo extraordinário? Ou recuaria, com medo do que poderia encontrar lá embaixo, nesse andar que não existe? A escolha é sua. Mas lembre-se, algumas portas, uma vez abertas, talvez nunca mais se fechem. E algumas saídas não levam a lugar nenhum. E você? Já ouviu falar dessa lenda na sua cidade? Ou talvez já tenha vivido uma experiência estranha em algum estacionamento? Deixe seu relato aqui nos comentários. Vamos compartilhar essas histórias. Obrigado por assistir, e se você gosta de mistérios e lendas urbanas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!